você está falando de uma dinâmica, né, de casal mais ampla, né? Uhum. E eu acho que ela é necessária. Onde entra a rotina nisso? Olha, eu acho que não é a rotina que atrapalha os relacionamentos, sabe? Ou Que que bom atrapalha ouvir. o sexo. Porque a rotina organiza a nossa vida, a rotina faz parte, a rotina organiza. Então, a rotina não é só alguma coisa ruim, ela é boa também para nos organizar. A questão é como que a gente coloca na rotina a priorização do sexo. Né? Então, assim, eu tenho lá minha rotina da semana, eu tenho lá minha organização de como é que eu vou lidar. Eu tenho espaço para fazer ginástica, eu tenho espaço para. Ginástica é uma coisa antiga, né? Da minha época, 54 anos. Malhar. Malhar Sim. também não. Não, malhar, eu acho que malhar é mais contemporâneo. Então, assim, eu tenho espaço para malhar, eu tenho espaço para trabalhar. Então, eu organizo, eu tenho espaço para ver meus amigos, para ter lazer. Eu tenho espaço para cuidar de filho, para quem tem filho, né? Para quem tem filho, filha. Por que é que eu não crio espaço para ter intimidade sexual com a minha parceria? Então, é uma questão da gente priorizar e criar espaços na rotina. Agora, o que de fato atrapalha na rotina? É como eu vivo a minha rotina. Então, se eu tenho uma rotina estressante por causa de trabalho, porque eu não durmo bem, eu durmo pouco, e a gente sabe que o descanso e o sono são essenciais para que a gente possa estar bem, né? E, inclusive disponível para fazer sexo e disposto a fazer sexo. Então, se eu acumulo 300 coisas e assim, trabalho das 7 da manhã às 11 da noite, se não eu chego em casa, estou morta e morta, passo o fim de semana, ainda tenho um monte de coisa para fazer, aí sim, o jeito que eu lido com a minha rotina atrapalha os meus momentos de intimidade. Então, não é a rotina, mas é a maneira Uhum. como eu vivo essa rotina. Porque aí você está trazendo a questão da consciência e a questão das escolhas, Exatamente, né? exatamente, De prioridade, né? Porque exatamente. se Agora, eu tenho prioridade para malhar, se eu tenho prioridade para trabalhar, se eu tenho prioridade para cuidar de filhos, onde que está a prioridade para a satisfação sexual e para a rotina sexual? exatamente, exatamente. Agora, é importante a gente também falar, né, Cláudia, que assim, muitas pessoas não encontram essa priorização porque o sexo não é bom. Então, de novo, quando a gente volta para aquela pergunta inicial, por que que eu faço sexo? Quais componentes do sexo genital são importantes para mim? Ou do afeto que está envolvido nisso? Então, às vezes, as pessoas têm uma vida, uma qualidade sexual precária, né? Então, elas não vão encontrar a priorização mesmo. Para que eu vou priorizar e criar um espaço se a minha atividade sexual é ruim? Uhum. E o Então, quanto acho que tem que que pensar nisso. quando a atividade sexual é ruim, o quanto o outro sabe. E o quanto o outro sabe faz de conta que não sabe, ou o quanto o outro realmente não sabe, Não porque tem sabe. todo um fingimento, né? Um faz de conta para não Exatamente. desagradar, para não gerar problema. Exatamente. Não, eu já tive casos, já acompanhei casos de pessoas que não tinham a mínima noção que o parceiro ou que a parceira não tinha orgasmo, que o parceiro não era satisfeito, não tinha a mínima noção. Não tinha a Sim. mínima. E que quando descobre, fala, como assim? Né? Como assim? Você nunca me falou. E aí, por que que não falou? Tá, eu sou aberto a ouvir que eu desagrado, ou que eu não sei, ou que eu não tenho tanta habilidade assim, nem todo Ou que eu mundo. não toco do jeito que o outro gosta, né? Exatamente. Uhum. Assim, então, que eu não sei de tudo, então, porque eu parto do princípio que quando eu vou encontrar uma outra pessoa, eu não sei nada dessa pessoa. Uhum. Eu Uhum. sei de mim, e talvez eu nem saiba tudo de mim. Então, assim, essa coisa que eu falo, que é importante, que é a curiosidade sobre o outro, é alguma coisa fundamental, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem uma personalidade muito julgadora, muito crítica, isso pode atrapalhar uma comunicação sexual mais aberta. Então, Uhum. eu sempre brinco assim, eu sempre falo, né, que o desejo
É muito importante comunicar desejos, mas eu preciso estar aberta a ouvir o desejo dos outros, sem pirar, sem julgar. Como assim? Você quer isso? Meu Deus, que horror! Então, eu acho que falta, como a gente tem pouca, a gente teve pouca educação sexual, acho que agora que nós estamos falando de sexo de uma maneira mais aberta nos últimos anos, que tem internet, que a gente pode, né, ouvir várias pessoas falando sobre as temáticas, agora que a gente está abrindo um pouco a cabeça,